O treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus será o título da nona lição do quarto trimestre de 2022 da classe de jovens. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos meditar juntos na lição 9 da classe de jovens. Pela graça do nosso Senhor Jesus, nós já chegamos na lição de número 9. Estamos quase encerrando esta revista em que nós estamos aprendendo sobre liderança cristã. E hoje nós aprenderemos com o maior líder de toda a história da humanidade. É claro que eu estou falando de Jesus Cristo. Mas antes de nós continuarmos falando sobre o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus, eu gostaria de pedir para que você deixe o seu like nesse vídeo, observe se você já é inscrito neste canal, né? Se é a primeira vez que você está aqui me ouvindo, eu gostaria de pedir que você, por favor, se inscrevesse, venha fazer parte dessa comunidade. Eu sempre publico aulas para vocês, vídeos, né, pré-aula, da classe adolescentes, juvenis e da classe de jovens também. Seja muito bem-vindo, se é a primeira vez que você está aqui, e eu peço que você se inscreva, por favor, e também deixe o seu comentário. Me conte aqui se você gostou dessa aula ou não, se você tem uma dúvida, uma sugestão, de qual lugar você está me assistindo, de qual cidade, de qual estado, qual a sua congregação, né, de qual Assembleia de Deus você é. Eu vou ficar muito feliz em conhecer vocês. E dessa forma, dando seu like, se inscrevendo no canal e deixando seu comentário, além de estar aqui me assistindo, você estará me ajudando muito a divulgar estas aulas e também mostrará ao YouTube a forma correta de entregar este conteúdo para outros alunos e outros professores da IBD, da classe de jovens. Conto com vocês e já agradeço muitíssimo pela ajuda de vocês aqui. Vamos falar então sobre Jesus. Esta aula será ministrada no próximo dia 27, no próximo domingo, e o texto principal dela está lá em Mateus 10, 1. E nos diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. O resumo da lição nos fala assim: Jesus não somente discipulou os apóstolos, mas ele nos deixou um modelo de discipulado eficaz. Temos aqui a leitura semanal. Peço que você, mais uma vez, professor, lembre os seus alunos de sempre fazerem essa leitura. E caso eles não tenham feito, para que lembre eles, peça eles para fazerem essa leitura. A melhor forma de nós aprendermos, né, de conseguirmos usufruir de tudo que a lição nos mostra, é fazendo essas leituras. Porque assim, o aluno, e você também, professor, não dependerá apenas dos textos que estão citados no domingo, aqui na aula, né? Mas você também terá outras passagens bíblicas para que você possa se aprofundar neste tema. Então, para que os nossos jovens possam crescer, né, no entendimento das escrituras, é necessário que eles tenham mais contato com ela. Então, fazer essa leitura semanal é uma das formas de ter mais contato com a Bíblia Sagrada. Temos aqui o nosso texto bíblico, que está lá em Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 15. E os objetivos dessa lição são três. Então, primeiro, saber como se deu a escolha dos primeiros discípulos de Jesus. Segundo, compreender o treinamento de Jesus com os primeiros discípulos. E terceiro, mostrar que a liderança de Jesus era discipuladora. Vamos lá então para a nossa introdução? Olha só a forma com que ela já começa, de forma enfática. Jesus é o modelo de líder. Ponto final. Realmente, só aqui nós poderíamos passar a aula inteira falando sobre isso, porque Jesus é o maior modelo de líder e nós já iremos entender por quê. Porque ele não é o modelo de líder pelos métodos convencionais. Ele tem muito a nos ensinar sobre liderança e sobre a ação transformadora que, obviamente, só ele, que também era Deus, era 100% homem e 100% Deus, poderia realizar. Então, continuando, um dos aspectos mais significativos da liderança de Jesus é o cuidado que ele teve de chamar os seus discípulos e treiná-los para darem continuidade à sua obra. Nesta lição, nós estudaremos os aspectos da liderança de Jesus. Então, o primeiro é Jesus escolhe os seus discípulos. Este é o primeiro título que nós temos aqui, o primeiro tópico. E dentro dele nós temos alguns pontos. Então, o primeiro ponto nos fala assim: os apóstolos são convocados.
O capítulo 10 de Mateus, que é este que já foi lido aqui no texto bíblico, no caso, por você aí na sua aula, professora, aqui nós não lemos, porque senão tomaria muito tempo, aumentaria muito os minutos de visualização aqui da aula. Mas quando você estiver fazendo esse primeiro tópico, você já terá lido com os seus alunos o capítulo 10 de Mateus. E este capítulo registra Jesus chamando os 12 discípulos, né? Então, Mateus diz que ele chamou os seus 12 discípulos. A expressão indica um chamado para si, uma convocação ou mesmo uma reunião solene. O evangelista Marcos registra o mesmo episódio, informando de forma diferente. Ele fala assim: que Jesus chamou para si os que ele quis. Então veja que realmente Jesus escolheu a dedo os seus discípulos. Eles não foram escolhidos ao acaso. O Senhor os escolheu de forma adiantada, né? Ele já tinha o objetivo de escolher aqueles 12 homens. E no caso de Lucas, a informação é de que Jesus fez essa escolha após ter orado uma noite inteira. Então, Lucas acrescenta mais uma informação. E nós entendemos, através destes textos, que antes de cumprirem a missão para a qual foram designados, os apóstolos tiveram que conhecer pessoalmente a Jesus. Depois eles foram vocacionados e, antes de testemunharem, foram autorizados por Jesus. Vocês estão começando a perceber os passos de discipulado pelos quais os discípulos passaram para só depois tornarem-se testemunhas de Cristo e serem apóstolos e levarem a palavra? Percebe que alguns passos foram necessários, alguns degraus eles precisaram subir para então estarem aptos para tornarem-se líderes. Aqui no ponto 2, nós temos os apóstolos são enviados. Depois de selecionar aqueles que seriam os seus apóstolos, o Senhor Jesus os enviou, dando-lhes as orientações necessárias. Ao retratar o mesmo episódio, o evangelista Marcos utiliza o termo nomeou, ao se referir àqueles que foram escolhidos por Jesus como apóstolo. Esse termo diz respeito a alguém que, com autoridade, empenha o seu próprio nome para designar alguém para que cumpra uma função. Os apóstolos foram nomeados por Jesus para que pudessem representá-lo na propagação do evangelho e na implementação do reino de Deus na terra. Então veja que a escolha de Jesus, ela mostrava que o Senhor estava iniciando um projeto que não terminaria nele. Jesus foi um profeta, né? Aqui é claro que nós sabemos que ele era Deus, mas na interpretação do povo naquela época, dos judeus que receberam Jesus, ele era um profeta, era mais um profeta. Só que ele já mostrava, já dava sinais de que ele não era qualquer profeta, de que ele não era mais um profeta, porque a sua forma de lidar era diferente. Jesus não apenas proferia as palavras que o Pai lhe mandava. Ele não era mais um profeta que falava inspirado por Deus. Ele tinha seguidores muito próximos, que estavam muito perto dele, aprendendo dele, convivendo com ele, conhecendo a ele. E se nós pararmos para perguntar, para pensar, né, nós poderíamos pensar por quê Jesus trouxe os seus discípulos para tão perto? Por que ele não os escolheu depois? Assim como foi Paulo, por exemplo. Paulo, né, também foi um apóstolo de Cristo que não conviveu com o Senhor. Então, por que o Senhor não fez com todos o que fez com Paulo? Se revelou de forma sobrenatural e tratou essa pessoa, ensinou essa pessoa, e tudo bem, não precisava estar ali com Jesus. Agora veja que Jesus fez um treinamento pessoal, particular, para que estes discípulos convivessem com ele. Porque depois, quando eles fossem falar de Cristo, eles teriam propriedade para falarem, porque eles teriam convivido com Cristo. Então, quando o evangelista Marcos utiliza o termo nomeou, ele está dizendo que Jesus selecionou no nome dele Pedro, para que vás e fale do meu evangelho. Então, Pedro, apóstolo de Cristo. Pedro, seguidor de Cristo. Pedro, discípulo de Cristo. Percebe que aqui nós estamos entendendo vendo, né, perfeitamente e entendendo, creio eu, que Jesus queria que os seus discípulos, que os seus apóstolos levassem o nome dele, que ele fosse o mestre, que fosse utilizado como base para tudo que eles fossem falar. Então, tudo que os discípulos fossem fazer seria no nome
de Jesus. Então, este é o motivo pelo qual o Senhor fez questão de treinar pessoalmente os seus 12 discípulos. Continuando, nós temos aqui que a designação dos 12 discípulos se deu no início do ministério de Jesus. Depois, no auge de seu ministério na Galileia, ele constatou que a seara era realmente grande, mas ainda assim, apesar de ele mais os 12 discípulos serem 13, e mais todas as pessoas que o seguiam, as mulheres que o seguiam, a Bíblia fala que multidão, né, uma multidão o seguia, ainda assim a seara era muito maior do que a quantidade de ceifeiros dispostos a trabalharem nela. Continuando, nós vemos que Jesus demonstrou que ele era um líder visionário e corajoso, porque ele foi visionário ao perceber a necessidade de ampliar os limites de sua atuação e corajoso ao destacar homens para ajudá-lo nessa missão. Então aqui nós temos no ponto 3, os apóstolos são orientados. Depois de separar os 12 e conceder a eles autoridade, o Senhor Jesus passou a orientá-los a respeito da missão que haveria de se cumprir. Então Jesus deu a incumbência a eles, mas também ofereceu as orientações, as instruções, não deixou que eles ficassem diante de uma missão tão importante sozinhos. E aqui nós precisamos entender algo. Até então, até este período, os discípulos achavam que Jesus era um líder político, que Jesus tinha vindo para libertá-los do jugo romano. Os judeus, os discípulos de Jesus, que eram judeus, acreditavam que o Senhor, que Jesus, tinha vindo para libertá-los do jugo romano e que eles guerreariam. Então, o que eles estavam entendendo sobre reino, quando Jesus falava de reino, eles não achavam que o reino era celestial, eles achavam que o reino era terreno. Eles acreditavam no reestabelecimento do reinado de Davi, até porque Jesus era descendente de Davi. Só que eles não entendiam que o Senhor estava falando sobre coisas espirituais e não sobre as coisas terrenas. Veja que isso é muito importante de observarmos para que nós possamos entender aqueles diálogos que tinha Jesus e os discípulos. Muitas vezes parecia que Jesus estava falando A e eles estavam entendendo C, porque eles achavam que Jesus viria livrá-los do jugo romano e não libertá-los de todo e qualquer jugo. Jesus tinha vindo para uma obra muito mais completa, mas eles ainda não sabiam que a obra de Jesus, que o reino do qual o Senhor estava falando, não era o reino judeu, mas era um reino que não teria fronteiras, porque era um reino de Deus que se iniciaria aqui e que teria continuidade na eternidade. Continuando, nós vemos que aqui no ponto 2, sobre o no tópico 2, né? Sobre o treinamento de Jesus, nós vemos primeiro, força na fraqueza, o primeiro ponto. Por quê? Nenhum dos 12 discípulos de Jesus fazia parte da alta cúpula judaica. Tá? Começava por aí. Muito pelo contrário, a marca principal dos discípulos era a irrelevância que eles tinham no cenário espiritual da época. Eles eram homens simples, eram pescadores e eram cobrador de impostos. São, né, três das características deles eram estas, então. E aí nós vemos aqui que por que Jesus os escolheu para fazer parte do seu grupo, né? A maior parte deles não tinha perfil de um líder. Jesus estava escolhendo 12 homens para que fossem treinados por ele para executarem a liderança mais para frente. Só que nenhum deles tinha características fundamentais e necessárias para uma liderança, para exercer uma boa liderança. Nós podemos começar pensando o seguinte: imagina que você, professor, é um líder e você precisa escolher pessoas. Aí talvez você, além de professor, seja líder na sua congregação, exerça uma função de liderança. Imagina que você está diante de um grupo de jovens e você tenha que escolher 12 jovens para que eles possam tornar-se líderes depois. É mais ou menos assim, o seu pastor pede para que você treine jovens para que eles sejam líderes daqui a pouco, mais para frente. Quais jovens você escolheria? Eu vou falar sobre mim. Eu escolheria jovens que já possuem, que já revelam características de liderança. Então eu escolheria aqueles jovens que são os líderes das rodinhas, né? Que no grupo que eles têm, no grupo de intimidade ali, eles já são a voz mais eloquente. Eu escolheria pessoas que têm tato, facilidade com o púlpito, que falam bem, que não ficam envergonhados, assustados quando recebem uma palavra, seja para cantar ou seja para dar uma palavra no púlpito. Eu escolheria essas pessoas, escolheria esses jovens que já têm mais talento para a liderança, que já estão mais à frente.
eu não escolheria, por exemplo, pessoas tímidas, porque eu acho que já que a liderança tem uma urgência para aquela liderança, o próprio Jesus estava dizendo, olha o tamanho da seara, falta ceifeiros. Então, já que era uma liderança que precisaria começar já, né, teriam ali 3 anos, 4 anos no máximo, eles já precisariam estar atuando como discípulos de Jesus, né, imagina na nossa congregação, fazendo dando um exemplo, eu escolheria jovens que já estariam mais aptos a trilhar o caminho da liderança, e não pessoas que precisariam primeiro superar a timidez para depois se tornarem líderes. Então, é obviamente que eu escolheria líderes natos. Tem pessoas, você sabe, tem pessoas que têm talento para liderança desde pequenininho. Tem crianças, eu já falei aqui para os irmãos, né, que eu sou professora, estou agora cuidando da minha filha, mas eu fui professora por 10 anos, 10 anos, né? Então, eu sempre, dentro da sala de aula, nós vemos muito, desde pequenininho, você vê crianças que já têm o talento para liderança. Tem crianças que desde muito pequeno, assim, desde o maternal 1, 2, já são os líderes das rodinhas, né? Já se organizam, já são as crianças que escolhem as brincadeiras. Quando você pergunta algo para a turma, é a primeira criança a responder. Desde cedo, tem pessoas que são líderes natos, que já mostram, que já evidenciam esse talento. Então, eu escolheria essas pessoas. Se eu, que sou humana, falha, que tenho uma visão limitada, escolheria líderes natos para me auxiliar, né, no preparo, no treinamento de líderes, por que é que Jesus, que era Deus, que obviamente tem uma visão muito mais ampliada do que a que eu tenho, do que a que você, professor e líder, também tem, por que Jesus já não escolheu líderes natos? Por que ele já não escolheu pessoas que estavam em evidência, pessoas que tinham posses, pessoas que tinham um nome formado? É porque ele escolheu galileus, pescadores. A pesca era uma profissão muito comum naquela época. E os galileus, né, as pessoas que moravam na beira do mar, né, que moravam na Galileia, eles eram mais ou menos o que nós consideramos hoje caipiras, pessoas da roça, pessoas que não tinham muito talento político, talento educacional, pessoas que não eram dotados de conhecimento grego, que era a cultura dominante da época, né? Não eram essas pessoas, eles eram pessoas muito simples. E o Senhor vai escolher estes homens muito simples. Veja que o Senhor vai na contramão do mundo. Eu jamais escolheria Pedro, por exemplo, para ser líder, porque Pedro, apesar de ter um talento nato para liderança, Pedro estava muito cru, era muito bravo, muito impulsivo. Então eu não escolheria Pedro. E ainda mais se eu fosse Jesus, eu não escolheria Pedro mesmo. Mas Jesus vai na contramão do mundo e ele escolhe pessoas com características muito diferentes entre elas. Por exemplo, Tomé. Tomé era um cético por natureza. Por que você escolhe uma pessoa cética para exercer uma liderança que necessitaria de fé? Porque eles precisariam representar Jesus depois que Jesus voltasse para o céu. Então seria necessário fé, porque eles falariam sobre um homem que já não estaria mais entre eles. Mas Jesus escolhe um homem cético para ser um dos seus 12 discípulos. Veja que a escolha de Jesus é uma escolha assim que dá um nó nas nossas cabeças. Você fala, poxa, Jesus, com certeza tinha as pessoas, né? Tinha um povo melhor, tinha uma galera com mais conhecimento, tinha um povo com mais educação, um povo menos impulsivo. Por que o Senhor escolheu estes? E aqui nós aprendemos que, contrariando as expectativas humanas, o Senhor Jesus escolheu homens improváveis. A Bíblia toda é recheada de homens e mulheres improváveis. O nosso Senhor ama as coisas loucas deste mundo porque confunde com as coisas loucas os sábios. Então veja que o que Jesus estava fazendo? Mostrando mais uma vez de que a visão dele não é como a nossa. A nossa visão é humana, é limitada. A visão dele é divina, é ampliada. Então Jesus mais uma vez estava indo na contramão do mundo e escolhendo as pessoas mais improváveis da sociedade para formar um ciclo, um ciclo não, né? Para formar um círculo muito próximo dele, para formar um círculo de intimidade, pessoas que seriam próximas a ele. E nós vemos que Deus operou e continua operando o seu poder por meio da fraqueza dos homens. Então ele escolheu aqueles homens que tinham fraquezas para que ele pudesse, que o poder dele, né, pudesse ser aperfeiçoado na fraqueza daqueles homens, para que eles pudessem ser treinados e evidenciassem a diferença de uma vida com Jesus e de uma vida sem Jesus. Jesus não faz assim nas nossas vidas também?
Quantos de nós não éramos improváveis? Quantos dos seus jovens aí na sua classe não são jovens improváveis? Quantos dos jovens que você tem aí para os quais você seleciona, professor, vêm sozinhos para a igreja? Quantos deles não têm talento para a liderança? Quantos deles não têm um dom especial e são sozinhos? Nós temos um jovem aqui que canta lindamente e que ele vem sozinho para a igreja há muitos anos. Ele veio na adolescência, aceitou Jesus e continua sendo o único da família na igreja. Olha que exemplo lindo! Uma pessoa improvável que foi resgatada pelo Senhor, que recebeu um dom e que o Senhor cuida dela, que o Senhor opera na vida deste jovem. Eu conheço alguns, você com certeza deve conhecer outros jovens aí. E este é o momento na sua aula para que você mostre a eles que Jesus não atua da forma que nós atuamos. Então, talvez a pessoa que está aí, ou talvez você, professor, seja uma pessoa que não foi escolhido pelos seus líderes. Seja uma pessoa que talvez não foi nem vista pelos seus líderes, mas é importante entender que Deus, ele vê todas as coisas e a forma dele escolher pessoas é diferente da nossa. É sempre bom nós entendermos pelo próprio exemplo dos discípulos que Jesus escolhe improváveis e ele vai na contramão do mundo. Amém? Que bênção, né? Que maravilha que o Senhor dá oportunidade a pessoas que nós, enquanto humanos, não achamos que receberiam, que mereciam receber uma oportunidade. E isso não significa que nós estamos fazendo pouco caso de alguém. Não. É porque nós olhamos com olhos humanos, nós somos limitados, nós não sabemos o nosso próprio amanhã. Imagina o da pessoa ao nosso redor. Então Jesus enxerga muito além e ainda bem que ele enxerga muito além. Aqui nós, continuando, temos o processo do treinamento. Então veja que Lucas mostra que os 12 escolhidos continuando, nós temos aqui o processo do treinamento. Nós vemos que Lucas mostra que aos 12 escolhidos foi dado o nome de apóstolos, né? E que nós devemos levar em conta que eles passaram por um processo lento, gradual e progressivo para então tornarem-se apóstolos de Jesus. Primeiro, eles acompanhavam Jesus para ouvir Jesus, sem o compromisso de permanente, de continuarem ali. Depois, é possível, né, identificar que eles foram encorajados a deixar tudo para seguir o Mestre, e depois de verem Jesus realizarem muitas obras, que eles passaram a ser identificados como apóstolos do Mestre, foram chamados, né, de apóstolos de Jesus. Então Deus deu a eles um treinamento que durou em média 18 meses, este foi o período. Era um tratamento muito intensivo porque eles viviam juntos, eles compartilhavam a rotina diária juntos. E nós sabemos que não existe treinamento mais eficaz do que compartilhar a vida dois, a vida juntos, estarem ali juntos. Por exemplo, quando nós casamos, né? Quando você se casa com uma pessoa, é ali que você realmente vai conhecer a pessoa. Você pode namorar muitos anos com alguém, mas quando você se casa, aí que o treinamento, né, fica realmente intensivo. E no caso dos discípulos, eles estavam vivendo com Jesus, e isso fortaleceu o entendimento deles a respeito de quem era Jesus. O resultado do treinamento foi qual? Veja que após a ressurreição de Jesus, e momentos antes do Senhor, né, voltar aos céus, ele ordenou aos discípulos para que eles não se ausentassem de Jerusalém até que eles fossem cheios do Espírito Santo. Então veja que o treinamento continuou mesmo após a ressurreição de Jesus. E aqui nós vemos que marcou a história dos discípulos este momento de serem cheios pelo Espírito Santo. Foi o momento final do que eles precisavam, foi o momento final do treinamento. Me perdoem agora, confundi a palavra, mas foi o momento final do treinamento que eles precisavam para que fosse potencializado os ensinamentos que eles receberam na companhia de Jesus, né? Com exceção de João, todos os demais apóstolos tiveram as suas vidas oferecidas como mártires em amor e devoção ao Mestre e à causa do Mestre, né? Ao estabelecimento do reino de Deus. Veja só, olha como Jesus trabalha em nossas vidas. Quando Jesus chama os discípulos, é óbvio que aqueles homens não estavam prontos para saber que eles tornariam-se mártires. Imagina Jesus convocando Pedro e o momento que Jesus chama Pedro, né? Todo aquele processo de usar o barco dele, a pesca, né? Depois Pedro não conseguiu pescar e aí Jesus vem e enche o barco de peixes, eles conseguem uma pesca enorme. Todo esse processo do chamado de Pedro é um chamado muito lindo. Mas veja que se Jesus falasse para Pedro naquele momento, Pedro, eu te farei pescador de homens, Pedro já não entenderia aí. E você morrerá por amor a mim e ao Evangelho.
Pedro fala: acharia esse homem é louco e eu vou voltar aqui cuidar do meu barquinho. Por quê? Porque eles não estavam prontos para aquilo. Assim é conosco. O treinamento de Jesus na nossa vida, ele é por etapas. Porque se Jesus nos revelasse o nosso destino no início do nosso treinamento, nós não suportaríamos. O treinamento de Jesus, ele tem o objetivo de fazer com que os nossos ombros fiquem mais fortes, de fazer com que a nossa visão seja ampliada, de fazer com que o nosso entendimento seja transformado, para que nós possamos olhar para as circunstâncias com olhos espirituais. A liderança de Jesus é uma liderança que nos ensina na prática que quando nós vamos ensinar pessoas a serem líderes, nós precisamos de um treinamento intensivo para que essa pessoa aprenda que a liderança não é só o momento do trabalho, da confraternização, onde o líder é honrado, onde o líder tem um grupo pronto, onde o líder tem um grupo uniformizado, belo, cantando lindamente. Não é aquilo ali a liderança. Este momento dura 2, 3 dias do ano. O restante, os outros 360 e lá vai tantos dias, é de muito suor, é de muita dificuldade e é muito trabalhosa a liderança. Então, como é que nós ensinamos a liderança? E por que é que Jesus nos deixa um modelo de liderança? Porque ele está nos mostrando que é necessário um treinamento. Ninguém nasce líder. Por mais que eu tenha dito agora há pouco que algumas pessoas têm características de liderança desde muito cedo, são líderes natos, isso tem a ver com temperamento. Mas isso não significa que a pessoa que tem talento nato para liderança vai exercer uma boa liderança. Existem pessoas que falam muito bem, que se comunicam muito bem, que são líderes natos por serem coléricos ou sanguíneos, mas que não exercem boa liderança porque não é só isso que precisa para ser um bom líder. E foi isso que Jesus ensinou a cada um dos seus discípulos, para que eles estivessem prontos. O próprio Pedro, para que Pedro chegasse a ter disponibilidade para ser crucificado de cabeça para baixo em nome de Jesus e do Evangelho, Pedro precisou passar por anos de treinamento. Assim é conosco. Assim é com as pessoas que nós treinamos para ser líderes, né? Para que nós cheguemos ao ponto de abraçar uma liderança e de se sacrificar por essa liderança, é necessário muito tempo de treinamento. E é isso que nós precisamos ter em mente quando nós passamos a discipular pessoas. Vai demorar para essa pessoa estar pronta. Quando você tem jovens junto de você aprendendo a ser líder, é necessário entender que terá empenho. Não será um processo rápido, será um processo gradual. Começará aos poucos. Às vezes você vai olhar e pensar, ih, acho que vai dar errado. Como muitas vezes Jesus olhou para os discípulos e eles pareciam cruz. Eles não estavam prontos para exercer o que seria necessário. Mas o treinamento de Jesus teve sucesso. Por quê? Obviamente, porque foi Jesus que fez, mas ele nos deixa um modelo de que é necessário insistir com as pessoas. Nós, às vezes, queremos desistir rapidamente de alguns jovens, de algumas pessoas que estão ao nosso redor aprendendo. Mas Jesus nos mostra que é necessário insistir com as pessoas, ter fé de que elas vão conseguir alcançar sucesso, obter sucesso na liderança. Mas para isso é necessário que o discipulador seja uma pessoa experiente e uma pessoa paciente, uma pessoa já moldada pelo Espírito Santo, capaz de continuar discipulando uma pessoa, mesmo que ela se mostre crua, como acontecia com os discípulos muitas vezes. Aqui no terceiro ponto, nós vemos uma liderança discipuladora, né, no terceiro tópico. Aí o primeiro ponto fala sobre Jesus e o discipulado. Jesus não somente ordenou acerca do discipulado, mas durante o seu ministério terreno, ele esteve envolvido nessa tarefa, servindo de modelo à igreja e também de uma forma especial aos líderes cristãos. O termo discipulado vem do latim discipulatus e aponta para o trabalho de ensinar e instruir a outras pessoas. O discipulador é aquele que trabalha na formação de discípulos e que, por sua vez, são aqueles que aceitam aprender em sua companhia. Nós vemos que o mestre dedicou o seu tempo para ensinar aos seus discípulos. Jesus realmente abraçou a função de discípulo, de discipulador, né? E ensinou aos seus discípulos. Ele teve compaixão deles, ele teve paciência com eles, ele sabia, né, o momento certo de ter um tom mais incisivo, de dar como ele fala, uma cajadadinha, fala, opa, vamos aqui. Então é necessário ter essa dosagem.
Nós não formaremos líderes com muita grosseria. Não se formará líderes apenas aqui, né, na ponta do pé, dando respostas rápidas. Não, não vai ser assim. É necessário muito jogo de cintura para formar um líder. É necessário muita dosagem. Às vezes você fala mais firme, às vezes você fala com mais carinho, às vezes você fala com mais amor, às vezes você fala com mais firmeza. Então é tudo muito dosado, né? Não dá para pesar a mão no açúcar e deixar sem farinha, é igual fazer um bolo. Não dá para colocar muito óleo e não colocar o fermento. É necessário tudo bem dosado, tá? Ah, eu faço no olho, tá? Mas quem faz no olho já usou receita um dia e aprendeu um modelo, uma receita que faça um bom bolo. Ninguém que faz no olho todo dia vai fazer bolo errado. Porque se você fizer 3 vezes errado no olho, na quarta vez você vai procurar uma receita. Então, na forma de liderar pessoas, é claro que cada pessoa é diferente. Não existe uma receita para formar cada um dos. É, é claro que formar pessoas é diferente. Então, não significa que a receita para um será a mesma para todos, né? Porque pessoas têm complexidades, pessoas são diferentes, têm formação diferente, têm temperamento diferente, personalidade diferente, caráter diferente. Com algumas pessoas, se você falar firme 30 vezes, ela desmorona. Com outras pessoas, se você falar carinhosamente 20 vezes, ela também desmorona. Então, é claro que cada pessoa tem uma receita diferente na hora de formar líderes, mas todas elas necessitam de dosagem. Não é só na firmeza e não é só passando a mão na cabeça. Isso é muito importante de nós entendermos. Aqui nós temos, continuando, o modelo do discipulado de Jesus. O Senhor Jesus não só treinou seus ajudantes, mas ele deixou um modelo. Continuando, nós temos aqui o ponto 2 do tópico 3, que nos fala que o Senhor Jesus não só treinou seus ajudantes, mas ele também deixou um modelo de discipulado para nós. E que seguir o modelo de discipulado de Jesus é viver os princípios deixados por ele. O princípio do amor, do perdão e da misericórdia. O discipulado foi parte inseparável do ministério de Jesus, assim como precisa ser do nosso ministério. Se você é professor da classe de EBD, de jovens ou de adolescentes, enfim, este é o ministério que você exerce na igreja, você precisa preparar novos professores para a classe de EBD. Você não pode abraçar essa função e pensar, não, enquanto eu estiver aqui, eu vou exercer de forma maravilhosa. Não, mas e o dia que você não estiver mais? A classe vai perecer? A classe vai ficar sem professor? Eu sei que às vezes nós somos tentados a abraçar as nossas funções e falar, não, deixa que eu faço porque eu faço bem. Eu já faço há muito tempo, já faço há muitos anos. Mas este é um pensamento equivocado. Como nós estamos falando de liderança, lembra que nós vimos Moisés e Josué? Moisés conseguiu deixar um discípulo à altura dele. É claro que teve toda uma capacitação do Senhor, mas Moisés era a pessoa, o humano, né, atrás ali de Josué, a pessoa que deu voz a Josué, que ajudou Josué, que olhou para ele, que teve paciência com ele. E nós? Nós estamos tendo Josué? Tem pessoas ao nosso redor que nós estamos preparando elas, que nós estamos dando a elas atenção. Por exemplo, para preparar um professor, é necessário que essa pessoa comece a estudar a Bíblia. Só que estudar a Bíblia sozinho é difícil. Será que você está ajudando os jovens a estudarem a Bíblia? Será que você está dando a oportunidade deles se aprofundarem na revista? Eu lembro um dos professores, eu acho que eu falei aqui, né, em uma das aulas, eu não lembro qual é, mas eu falei que eu tive um professor de BD, quando eu tinha 14 anos de idade, que ele separava, como a lição são 3 tópicos, ele separava os tópicos e ele falava, Damaris, você vai dar o tópico 2. Então ele fazia a introdução, dava o tópico 1, eu vinha, dava o tópico 2 e ele encerrava com o tópico 3. E ele fazia isso comigo e com vários outros adolescentes. Tanto que hoje, nesta congregação em que eu estava, né, meu pai é pastor, então nós passamos por algumas congregações, mas nesta congregação em que eu comecei a ser treinada para aprender a dar aula da IBD, temos vários líderes hoje, que dessa época que aprenderam comigo na adolescência e que hoje também são professores da Escola Bíblica Dominical. Então veja que é necessário discipular. O treinamento de discípulos tem que ser parte do nosso ministério. Amém? Que o Senhor Jesus nos ajude a discipular pessoas. Eu sei que não é uma tarefa fácil, tá? Eu não estou dizendo aqui que é assim, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ser... Não. Vai ser difícil. Vai ser muito complicado, porque nós estamos falando de pessoas. Nós não estamos falando de podar uma árvore, nós estamos falando de podar pessoas, de até onde uma pessoa pode ir, de até onde eu posso ensinar uma pessoa. Às vezes você chega num ponto que esse jovem, esse adolescente não tem mais o que aprender com você. E aí você precisa passá-lo para um outro discipulador. E tudo isso é necessário que nós tenhamos jogo de cintura para reconhecer.
Continuando, nós temos aqui sobre o líder discipulador. Então, a semelhança de Jesus, todo líder cristão deve se empenhar para que a sua liderança seja caracterizada pelo discipulado. Podemos afirmar que a liderança discipuladora é dedicada aos outros e que ela honra e aceita o próximo, que instrui os outros, que é compassiva e pronta a perdoar e que também encoraja os outros. Veja que o objetivo de uma liderança deve ser gerar Cristo nestas pessoas. Será que nós estamos conseguindo? Às vezes nós olhamos para a nossa função de professores da EBD, que é para quem eu estou falando hoje, e nós pensamos, eu já estou aqui, já estou fazendo a minha função e eu vou ficar aqui por muito tempo. Mas às vezes nós precisamos nos mudar, às vezes nós somos transferidos de cidade, às vezes nós mudamos de casa, mudamos de congregação. E aí, quando nós saímos, como que vai ficar a nossa congregação? Ela vai perecer? Não vai ter ninguém para ajudar? É claro que a obra de Deus não para, mas nós teríamos menos estradas, menos esburacadas, se nós nos dedicássemos a formar novos líderes. Talvez, professor, você pode sair da sua classe um dia e ir para uma outra classe e deixar na sua classe uma pessoa à altura para continuar esse trabalho. Então é necessário que nós tenhamos visão de reino. O que é visão de reino? Eu estou aqui hoje, agora, mas posso não estar amanhã. E mesmo que eu ainda estiver aqui amanhã, eu formarei outras pessoas para que nós possamos compartilhar a liderança, compartilhar o ato de dar aulas. É necessário formarmos pessoas, treinarmos pessoas, termos paciência, sermos caridosos, sermos misericordiosos, assim como alguém foi conosco um dia. Se você que está aqui me assistindo, professor, não foi treinado por ninguém, certamente você sofreu muito para começar. Porque é difícil começar algo que você nunca fez, que ninguém nunca te ensinou. Agora, se você, como eu, recebeu o treinamento, é muito mais fácil seguir, continuar. Então, que esta aula, ela nos ajude a ensinar sobre o modelo de Jesus para treinar líderes para os nossos jovens, mas que ela também fale primeiro conosco para que nós possamos olhar ao nosso redor e pensar, visualizar se nós estamos se dedicando a formar novos líderes. Amém? Eu desejo que Jesus Cristo te abençoe nesta próxima aula, que a sua aula seja uma bênção, que o Senhor coloque as palavras certas na sua boca e que os seus jovens saiam da sua aula entendendo como foi Jesus como líder e que ele nos deixou um modelo perfeito para o treinamento de novos líderes. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.